dia, minha amiga, bom dia, meu amigo. Você está começando a assistir o Boletim da Manhã, o seu informativo das manhãs. Hoje, dia 27/9, quarta-feira. Vou convidar aqui os meus amigos de bancada para brilhantar esta nossa manhã. Quero chamar meu amigo Leonardo Brandão. Seja bem-vindo, Léo. Brandão? Leão, pô. Leão, desculpe. Leonardo Ele Leão. fica no bastidor. Dá um rugido aí. Ele fica no bastidor pedindo pra rugir e me chama de Brandão. Bom dia, Emi, bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Olha, mais um dia muito animado por aqui, muitas notícias aqui no Boletim da Manhã. E é sempre um prazer estar aqui na companhia do meu amigo Emi, do amigo Pedrão, também do Daniel, e muitas coisas importantes vão ser faladas aqui. Então fiquem aí, acompanhem o Boletim da Manhã, porque hoje a pauta quente. Meu amigo Pedrão, direto de Foz do Iguaçu, seja bem-vindo, irmão. Bom dia a todos os nossos amigos que acompanham todos os dias o Boletim da Manhã aqui ao vivo. Bom dia a você que vai assistir depois ao Boletim da Manhã. Bom dia, Emi. Bom dia, Leonardo Leão. Bom dia. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom dia a todo o povo querido aqui da minha cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia e vamos em frente, porque hoje o assunto está quente, como disse o Léo. Pauta quente. Pauta quente nas manhãs de quarta-feira. Eu não sei se o Daniel já está aí com a gente, porque ele estava em trânsito, ia levar o filho no médico, mas daqui a pouco ele está entrando. E vamos então, mas antes, você que está assistindo a gente aí, que curte o nosso programa, se inscreva no canal para você receber todas as manhãs a notificação que nós estamos entrando no ar. Curta, compartilhe esse programa. Ajude-nos a fazer com que o Boletim da Manhã alcance muito mais pessoas. Está passando o nosso WhatsApp aqui embaixo também, que você pode participar do nosso programa mandando sugestões, perguntas e tirando as suas dúvidas, porque nós estamos aqui exatamente para esclarecer a opinião pública, desmistificando e desmentindo essas narrativas do consórcio Faz o L de comunicação. E vamos à pauta quente de hoje, gente? Vamos lá. Vamos embora. Estou fazendo a selfie aqui, divulgando o Boletim da Manhã, botando no meu Instagram para todo mundo acompanhar ao vivo. E as pautas de hoje, Emi? Hoje nós vamos falar do Congresso versus STF. Eu acho que até que, enfim, antes tarde do que nunca, está sendo Aleluia! Ações contra esse avanço do STF. E temos também o comentário sobre a CPMI do 8 de janeiro, que ontem escutou o general Heleno. E eu acho que essa pauta aí a gente vai ter muito o que falar, porque foi uma rasgação de seda e também uma criação de narrativa que, literalmente, essa esquerda transforma qualquer CPI num picadeiro circense. Vamos lá, vamos traçar, então, nossos primeiros comentários. Vamos comentar sobre a questão do Congresso Nacional e o STF. Ontem, o Rogério Marinho, numa coletiva de imprensa, ele fez um pronunciamento junto com toda a Frente Parlamentar Agro, a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar da Segurança Pública, exatamente para pautar temas sobre a questão do STF estar invadindo a competência do Congresso Nacional. São algumas pautas que eles estão fazendo, como a questão dos impostos sindicais, o aborto, a questão do pauta sindical, o aborto, mas o que mesmo, gente? Me fugiu, me emocionei aqui agora. Marco temporal e o porte das drogas. Os portes das drogas, isso. Exatamente. Vamos lá, vou começar com o meu amigo Leonardo Leão, que não é Brandão, mas é Leão. Eu confundi no início, ele já deu até um rugido de raiva aqui, porque eu confundi, mas é assim mesmo. Ao vivo a gente dá esses tropeços assim e continua. Leonardo, nessa terça-feira, anunciou que está entrando com PEC para resolver essa briga entre o Supremo e o Congresso Nacional. Como é que você analisa essa iniciativa das frentes parlamentares? E se já era a hora ou já devia ter sido feito antes?
Na verdade já deveria ter sido feito antes, né? Como o Pedrão aí já começou a cantar aleluia, aleluia, porque a gente está cansado de ver o Supremo Tribunal Federal fazendo papel de Congresso, está judicializando o legislativo em várias questões. E a gente vê, um tempo atrás, o Lula falando que queria que esse voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal fosse um voto que não fosse transparente, que as pessoas não soubessem. Voto secreto. Então ele quer passar aí essas aberrações, como o aborto, como a questão do porte de droga, né, da maconha, e fazer com que as pessoas não saibam e nem que fique com peso na consciência. Mas quem foi escolhido para poder votar sobre essas pautas foram os deputados. Exatamente, função deles, né? O Congresso como todo, a função deles. Desculpa, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal não foram eleitos. Eles foram nomeados lá, seja por Dilma Rousseff, seja por Temer, enfim, pelos presidentes. Então, o papel disso é o do Congresso, do nosso Congresso brasileiro, que a gente votou lá em realmente pessoas que vão defender as nossas pautas. Mas como eles sabem que hoje o Congresso, a maioria é da direita, a maioria é conservador, lógico que tem ali aquele centrão ali que está conforme a música, mas mesmo esse pessoal do centrão tem coisa aí que, por exemplo, do aborto, eu duvido que eles vão votar favoráveis a isso, essa aberração. Essa pauta que é realmente uma pauta sangrenta. E o Rogério Marinho, com muita habilidade, ele entra agora no jogo, ele entra no game, né? Ele se apresenta como um player nessa discussão, tendo em vista que no dia 2 de outubro a Rosa Weber se aposenta compulsoriamente. Então, uma forma de barrigar também esse processo que já deu início, né? Ela já votou favorável em relação ao aborto, né, na semana passada, mas barrigou para essa semana. Daqui a pouquinho passa 2 de outubro e isso não vai em pauta. Então vamos torcer para que isso aconteça e eu fico feliz de realmente ver uma reação aí em relação a esses absurdos, né, do Supremo Tribunal Federal ter o papel de legislador no nosso Brasil. Exatamente. Pedrão, direto de Foz do Iguaçu, vou chamar você para a sua análise. Tem uma PEC que está rolando lá também na questão de um plebiscito para a população ser ouvida. Eu acho que esse tipo de ação em determinadas pautas que diz respeito à vida, à família, que atacam diretamente o núcleo familiar, é importante a participação popular, né? Já que numa democracia a gente outorga pelo voto o direito de termos um representante, mas na maioria das vezes esse representante não honra o voto que nós demos. Então a participação popular é muito importante. Só que a gente barra na questão do Rodrigo Pão de Queijo, Rodrigo Pacheco, senador presidente do Senado, porque ele falou, porque o que Pacheco fala não se escreve, né? Ele falou que ainda não teve tempo de analisar as propostas da oposição e das bancadas referente a essas questões que eu citei. Como é que você analisa essa posição, essa briga, primeiramente, entre o Senado e o Congresso, que todo mundo já sabe, mas é bom ter uma opinião sobre isso, essa questão do avanço do Congresso em tentar solucionar esse impasse e a questão de como a população pode pressionar para que os deputados e senadores levem adiante esse remédio constitucional para esses avanços do STF. Então, Emir, e todos os ouvintes aqui e a audiência do Boletim da Manhã, eu vejo da seguinte maneira. É por isso que é importante nós, patriotas, conservadores, continuarmos na luta diária, continuarmos na frente de batalha todos os dias, porque reflete na decisão do Congresso de querer lutar contra os desmandos do STF, porque sabem, no fundo eles sabem, que os conservadores, os patriotas, as pessoas de bem do Brasil são maioria. E isso pressiona eles, ainda mais quando a gente está próximo das eleições, onde vão ser escolhidos os prefeitos, os vereadores, e eles têm a noção da importância que é a eleição de base, que é a eleição que está mais perto do povo, onde eles vão estar apoiando alguém, indicando alguém, e sem força vai ficar muito difícil para os políticos atuais estabelecerem essas relações,
eles começam a sinalizar em direção à população. É essa que é a nossa importância. É por isso que a gente não pode parar de lutar. Houveram pessoas do nosso lado que, por conta do que aconteceu nos últimos meses, desanimaram da luta, perderam, se afastaram da esperança de um Brasil justo que a gente vinha conquistando nos últimos 4 anos e deixaram de lutar. Isso não pode acontecer. A nossa luta é constante. Eu costumo dizer que a nossa luta é pelo presente, mas também pelo futuro que a gente quer deixar para as próximas gerações. E esse futuro é o legado de luta pela liberdade, de luta pelos princípios democráticos, porque nós sabemos o que é democracia. E a democracia é isso, é valorizar os poderes constituídos da nossa república, para que cada um realmente seja harmônico e independente. Não haja esse atropelo do Supremo Tribunal Federal sobre o Congresso e sobre outras pautas nacionais que eles não deveriam estar atuando. Então, eu vejo que isso é uma resposta à mobilização popular. A gente já está falando de novo de ir às ruas, a gente já está falando novamente de combater esses desmandos sem medo. Está aí o anúncio da Marcha da Família, está aí o CIPEC, que foi um evento maravilhoso e mostrou através das redes sociais a sua força. Então eu vejo que exatamente eles estão começando a entender que a pressão da maioria, eu ouvi muito falar, não sei se vocês ouviram, sobre o desgaste político do Rodrigo Pacheco em Minas Gerais. A população já diz lá que ele não se reelege mais a nada. Então, eu acho que essa pressão popular está fazendo sentido. E o plebiscito, como você citou, uma ferramenta importantíssima que nós temos na nossa Constituição, que é a decisão a partir do povo, sabe? O plebiscito é importante porque ele tem que ser aceito. O resultado do plebiscito, ele deve ser aceito por aqueles que nos representam. Então, eu acho sim que o plebiscito vai sair em relação ao aborto, mesmo que leve um tempo, mas se a gente continuar pressionando como a gente vem fazendo, o plebiscito vai sair e a população vai mostrar o que pensa de fato em relação ao assassinato de crianças no ventre. Exatamente. Eu vou chamar Léo aqui rapidinho, vou te dar uma bola para você, porque concomitante a isso tudo, o líder da bancada lá da Frente Agro está apresentando também uma PEC, uma emenda constitucional, para que os votos dos ministros que não sejam feitos por unanimidade sejam revistos pela Casa, trazendo para si a responsabilidade total de legislar. Isso não interfere nas funções que o STF tem, mas sim resguarda o poder do legislativo em legislar. E uma coisa também, já vou dar uma bola para outra, que o Pedrão citou, o plebiscito tem que ser aceito. Temos que lembrar que no governo do Lula, o plebiscito das armas foi aprovado por mais de 70% da população e simplesmente o Lula não tocou isso para frente, engavetou e deixou isso para lá. Isso porque tínhamos deputados que não eram deputados que como nós temos hoje. Então, você acha que isso pode acontecer novamente? Então, era exatamente isso que eu ia falar, Emi. Em 2003, foi feito um plebiscito convocando, né, a sociedade brasileira para votar em relação à posse de arma de fogo. E aí depois a gente viu aquelas imagens daqueles tanques. Não sei, eu era bem pequeno, mas eu lembro. Eu vi aquela na Praça da China lá, do Japão, lá, o tanque passando em cima da pessoa, essas coisas. Então, tinha a questão, se você entregasse uma arma, você ganhava, acho que, se eu não me engano, até uma quantia em dinheiro, né? Exatamente. No ano passado. Então, mas porque isso era contra o projeto deles ideológico. A gente sabe que o povo escravizado é um povo desarmado. Não tem como lutar contra o Estado, que é detentor de todo o poder bélico, digamos assim, com pedra ou com estilingue. Então, por isso que aonde existe ditadura, uma das primeiras ações é tirar a arma da população. E então, como foi contra, eles não levaram à frente o referendo que ouviu a população naquele momento. Então, isso não garante que agora a população vai votar contra aborto, vai votar contra maconha.
ou outras coisas aí que envolvam a sociedade, né, e o futuro das nossas crianças também, enquanto nação, e eles vão aderir, né, porque eles fazem o que bem entender, digamos assim, né. Mas o que você está falando seria uma boa, sim, Emir, essa revisão desse voto, né, o voto... Exatamente. Quando não for unânime. Sim. Não for unânime. Sim, porque, por exemplo, a gente teve agora voto do Zanin em relação à questão da maconha, que ele votou... Maconha do mato. Isso, eu já comentei aqui e falei que eu não caio nessa pegadinha. Para mim, como ele é um voto que não está sendo ali, não vai servir de nada, porque vai ser um voto vencido, digamos assim, então ele vai... Plateia, né? Vota para a plateia, ele vai e comunica com o público conservador, porque lá na frente, quando ele votar um absurdo, o pessoal mas lá atrás ele votou com os conservadores, ele votou com o pessoal de direita. Então eu não caio nessa pegadinha. Mas realmente, se não tem uma unanimidade, e toda unanimidade é burra, né? A gente já aprendeu isso, é porque requer discussões. Aí vai para o Congresso, aí realmente o Congresso vai fazer o papel que ele está lá para fazer porque foram eleitos. Teve uma coisa também que o Pedrão falou, ele falou sobre o referendo, e falou do nosso posição enquanto população. Para vocês verem como é importante, que acaba que quem gere o Brasil são eles. Mas a gente não pode cruzar os braços de maneira nenhuma. Vocês veem aí várias demonstrações nesses períodos aí difíceis que a gente está vivendo, agora no final do ano passado, no início desse ano, que a população, querendo ou não, é uma barreira de enfrentamento a essas pautas absurdas. Vamos falar agora daquele jornalista que falou, não, agora a nossa missão agora é falar sobre o CID, é falar sobre as joias, porque eles esperam ali a atmosfera perfeita em relação à sociedade para passar esses absurdos. Se a gente ficar confortável, se a gente, não quero mais saber disso não, é isso que eles querem. O povo conservador não pode ser um povo omisso. O povo conservador é um povo que se posiciona. É um povo que realmente tem virtudes e não abre mão dos seus valores. Então, a gente tem que ficar atento quanto a essas pautas aí e realmente estar cobrando. Que aí a gente vai se tornar cada vez mais uma barreira de enfrentamento, mesmo com todo o aparelhamento aí do sistema. O povo é soberano e o Supremo é o povo. Exatamente. Pedrão, está rolando também outros assuntos relacionados a isso, a questão do mandato com tempo limitado para o Supremo, e também uma questão que é importante, que tem a ver direto, que é a questão da não reeleição, que eu acho isso é uma pauta também, que é uma pauta importante, e que tem a ver com todo essa confusão que nós estamos vivendo, tanto do avanço do STF, dos desmandos do Executivo, da maneira com a qual eles compram os deputados, e a questão da imprensa vai aonde o dinheiro está, isso nós sabemos. Por isso que eles querem censurar as redes sociais e programas como o nosso, que já estão começando a ser perseguidos e lacrados. É bom que você compartilhe esse vídeo, comente, porque já estão começando os lacradores de plantão a entrar aqui para poder denunciar a gente, e a gente está falando a verdade. Pedrão, como é que você analisa essa questão aí? A questão do mandato, né, para o ministro, e essa questão também da revisão dos votos dos ministros do Supremo. Eu acho que é de extrema importância, e vou repetir aqui, só mais uma vez, porque estou muito impactado com o que está acontecendo, porque eu não esperava que o Congresso Nacional fosse reagir ao STF como está reagindo. Sinceramente, não esperava. A pergunta que eu já me fazia é: caramba, o que vai acontecer? Da onde que vai vir algum socorro? E comecei a ver agora, não sei se vocês viram ontem, acho que sim, estão sempre antenados, que já houve uma obstrução de sessão no Senado Federal. Então, nós tivemos ausência de mais da metade dos parlamentares, dos senadores, numa sessão do Senado Federal, e a sessão foi suspensa. Então, assim, eu começo a ver um sinal, sabe? Um sinal de reação, porque certeza que está sendo demonstrada a insatisfação em relação às ações do STF. E ver que o Senado Federal, a Câmara Federal, reage
em alguns momentos, mesmo que seja quando interessa para eles, isso para nós é positivo demais, porque nós sabemos que uma coisa que um político não abre mão é o voto da população. Então, manter a população na frente de batalha é importante demais. Quero até dizer aqui que não pode existir bolsonarista ou patriota que não acredite e não siga os conselhos do presidente Bolsonaro. E se você olhar, o presidente Bolsonaro, ele não é dono de nada. Ele não se mostra dono da direita, ele não se mostra dono do conservadorismo, ele não se mostra dono do patriotismo. Nós nem sabemos se será ele o candidato à presidência em 2026 ou se ele vai indicar uma outra pessoa da sua confiança. Então, eu acho que esse é o exemplo que a população deve seguir, entendendo que não há um dono nessa luta. A luta é de cada um, a luta é de todos. Então, por exemplo, você que assiste e acompanha aqui o Boletim da Manhã, é sua responsabilidade divulgar esse programa, é sua responsabilidade compartilhar esse programa, é sua responsabilidade, porque nós fazemos isso aqui de maneira voluntária para manter você bem informado e alinhado com os fundamentos nacionais do conservadorismo e da direita. Então é papel seu ajudar nessa batalha, é papel seu continuar nessa guerra. E eu acredito, como disse o Emi, que essa nossa luta está trazendo resultados como esse da discussão de diminuir o tempo de mandato do ministro do STF. Isso é por conta das nossas manifestações do ano passado, que mostraram que milhões e milhões de brasileiros desejam isso, então o Congresso começa a sinalizar na nossa direção. Entende? É resultado de tudo que a gente vem fazendo. As nossas lutas, elas não são em vão, só que elas não vão resolver as coisas da noite para o dia, né? Nós estamos mudando anos de desmando da esquerda. E isso é um processo e a gente precisa contar com cada patriota, com cada conservador, onde quer que você esteja, a gente precisa de você nessa luta. Por isso, compartilha. Eu já vou mandar aqui um bom dia para todo mundo que está aqui comentando e acompanhando o Boletim da Manhã. Mande aí os seus comentários, o seu bom dia, que daqui a pouco a gente vai falar no nome de vocês. Mas eu vejo dessa maneira. Exatamente. E vale ressaltar também que, às vezes, a ausência da Câmara em não votar uma pauta é porque essa pauta não é uma pauta que a sociedade quer que vote, que está bom do jeito que está. Exatamente. Vai mexer numa coisa que não precisa mexer. Então, na minha humilde opinião aqui, que já acompanho política há bastante tempo, isso é uma brecha para a minoria gritante, essa minoria esquerdopata, para acionar, para poder tentar, na marra e à força, impor as suas pautas minoritárias em cima de uma grande maioria. Então, essa questão do Senado não está fazendo, tem um motivo. Não é que eles estão querendo colocar como o Senado não trabalhasse. Às vezes, não é de interesse da população que aquilo seja votado. Então, votar, não votar, contra ou a favor, ou não fazer nada, faz parte do legislar, porque se pressupõe-se que os deputados estão lá para representar os anseios da sociedade, tem que se respeitar os anseios da sociedade que não queira que mexa nesse tipo de assunto que está bom do jeito que está. Então, é só uma reflexão em cima disso, porque muitas das vezes a imprensa, a velha imprensa, vem com a narrativa do que o Congresso não trabalha. Se o Congresso não trabalhou, o Supremo Tribunal Federal está atuando em prol da democracia relativa que está sendo colocada aqui. Então, é uma narrativa, é uma falácia, e é exatamente para colocar na cabeça das pessoas que isso é um tipo de ação porque o Congresso não está trabalhando. Então, isso aí fica um alerta para você, observador, para você que está assistindo a gente, para poder você também ficar ligado nessas artimanhas. Agora, vamos para a segunda pauta ou tem mais algum comentário sobre esse tema? Léo, Pedrão? É isso. Vamos seguir. Eu só vou emendar aqui rapidinho o seguinte: esses dias o deputado Nicolas divulgou sobre a intenção do governo de colocar banheiros unissexes dentro das escolas. E isso foi publicado, sim, no Diário Oficial, no dia 22 de setembro. E você vê
quando há pressão popular, o próprio governo se manifestou dizendo que não, isso não tem validade, não é uma obrigação, sabe? O governo voltou atrás nesse tema e divulgou que não é uma obrigação para as escolas. Por quê? Porque se mostrou um assunto que é impopular. A gente conseguiu, né? A gente conseguiu criar colocar a verdade explícita de que o próprio Lula tinha garantido isso em campanha. Então, a força do povo está fazendo efeito, sim. Mas isso aí mostra o discurso e a narrativa, né? Eles falam que não, mas ontem teve na CCJ, lá na Câmara dos Deputados, audiência pública exatamente sobre essa resolução. E essa resolução ali, até cito o próprio Nicolas, que você citou agora, ele leu parte da resolução onde o governo fala devem fazer, obrigando a fazer. Tudo bem que uma resolução não tem força de lei, mas tem força intimidatória para quem está na ponta, no caso, os professores e diretores da escola. Então, vem essa narrativa também do governo dizendo não tem nada a ver, não vou... Na minha opinião, não voltou nada atrás. A resolução está lá ainda. No momento que eles derrubarem essa resolução, aí ok. Porque de não, narrativa, eu te entendo, eu te entendo, eu não tô, não, eu te entendo, eu não estou defendendo o governo, não, mas aí você pode se ligar numa coisa que eu vou mostrar para você agora. Eu só estou colocando, Travou, Emi. Pode falar, Pedro. Foi o Emi? Não, eu vou colocar aqui, respeitando muito o Emi, mas para continuar o assunto, é porque em lugares onde você tem diretores de escolas que são conservadores e que, de repente, seriam forçados a seguir essa resolução, isso não vai acontecer. Né? Isso não vai acontecer. Onde você tem um professor ali, numa escola, um professor conservador, vai poder mostrar claramente para aquele conjunto todo, olha, essa resolução não é obrigatória, então a gente não pode implementar. Então, assim, a força popular, ela embasa uma resposta daqueles que estão vivendo ali. Muito provavelmente, até mesmo crianças que vão estar naquelas escolas e, de repente, sendo obrigadas, né, Léo, a passar por aquela situação, com a nossa resposta popular, com a nossa resposta dos nossos representantes, elas têm força para dizer, não, essa resolução não tem poder de lei. Você vai usar lá o teu banheiro daquele lado lá e eu vou ficar aqui no meu banheiro de acordo com o meu sexo. Eu acho Vale lembrar, perdão, que agora, domingo, agora, dia 1º, tem eleição de conselheiro tutelar em todo o Brasil. E essa questão do conselho tutelar é muito importante também nessa pauta aí, a defesa das crianças e adolescentes. Querendo ou não, você ter o banheiro masculino, o banheiro feminino, é uma questão, é um direito da criança e do adolescente. A partir do momento que existem pessoas de outro sexo que estão adentrando ali o banheiro dessa criança e botando ela em algum tipo de risco, está violando um direito dessa criança. Então, o Conselho Tutelar, ele também tem essa prerrogativa, né, de garantir Exatamente. o direito da criança nesse sentido. Aqui em São Gonçalo, por exemplo, eu já tenho denúncias que na UERJ, agora não falando de crianças, pode até ser que tenham adolescentes, né? Na UERJ aqui, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está tendo esse banheiro unissex. Já está tendo esse banheiro unissex. E pessoas estão entrando em contato dizendo que não se sentem à vontade. Não se sentem à vontade de compartilhar o banheiro com homens, mulheres, né, falando. Que não se sentem à vontade de compartilhar o banheiro com homens, não se sentem seguras. Mas aí agora eles estão com essa resolução aí embaixo do braço, falando justamente o que você falou aqui, que teria poder de lei, não, que agora existe essa resolução. Como que a gente combate isso, Pedrão, na prática, assim? Realmente a resolução não tem poder de lei, né? Não tem... Não, peraí. Você está falando da resolução, mas a resolução não é maior do que... O Emir voltou. Voltei, desculpa. Deu uma explosão aqui no transformador aqui na minha rua, que Niterói, essa Enel aqui, para quem é de Niterói, São Gonçalo, que região aqui que é atendida pela Enel, é uma pouca vergonha. Então eu peço desculpas aí, que de repente teve uma explosão e caiu a internet aí,
Então continua aí, Léo. Programa ao vivo é assim mesmo. Eu pego no tranco. Não, eu estava perguntando para o Pedrão como combater, né, essa narrativa de que não, agora a gente tem a resolução. O que você acabou de falar é de extrema importância e eu não sei, por não ser obrigatório o voto, se a população já entendeu isso. A eleição para o Conselho Tutelar, ela é disputadíssima pela esquerda. A militância da esquerda quer estar sobre o domínio das pautas que têm a ver com as nossas crianças desde muito tempo. E quando a gente fala de ocupação de espaço, a gente está falando disso aí. Então, se a gente tem um povo conservador, se a gente tem um povo que ama essa pátria, que ama as crianças, não pode deixar de, no domingo, ir às urnas e votar para o Conselho Tutelar. Encontrar ali, pesquisar, pergunte aos representantes da direita, pergunte ao Leonardo Leão, caso você não tenha um candidato, pergunte a mim, porque já aqui eu vou pedir autorização para a gente falar dos nossos candidatos. Sim. E eu acho importantíssimo que a gente vá às urnas no dia 1º e que a gente vença com os nossos candidatos na eleição para o Conselho Tutelar, porque é exatamente isso. São esses conselheiros que vão poder ir à escola e dizer o seguinte: não vai poder implementar essa resolução aqui porque ela não tem poder de lei. Essa resolução não vai poder ser efetiva aqui nessa escola porque ela não tem poder de lei, é uma indicação, isso não vai acontecer. Porque dentro dessa resolução tem outras aberrações inconstitucionais. Eles determinam, nessa resolução, Léo, que a escola passe a usar em todos os documentos o nome social que a pessoa deseja usar, mesmo que essa não tenha feito cirurgia ou alteração em cartório. Entende? É um absurdo, porque a lei já garante que a pessoa que quer mudar o nome, ela apresente-se ao cartório, apresente justificativa de que aquele nome realmente faz mal para ela, porque o nome é uma identificação importante da pessoa. O nome é importantíssimo, senão daqui a pouco pode acontecer de alguém, por eventual cometimento de crime ou infração, desejar mudar o nome à torto e à direito. Agora me chamem disso porque eu quero ser chamado assim. Então, eu vejo no Conselho Tutelar, como você me perguntou, olha, uma personalidade importantíssima do Estado que a gente não vinha valorizando, mas que nessas eleições do dia 1º é hora da gente fazer valer o patriotismo, o conservadorismo nesse voto. Eu queria até saber, você já tem um candidato aí? Eu tenho uma candidata e, inclusive, ontem eu fiquei muito feliz que as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Léo, qual é a sua candidata? Alguém que acompanha aí as nossas ideias. E a minha candidata aqui em São Gonçalo, a cidade aqui que eu nasci, sou criado, moro até hoje, é Ana Paula Pereira. 107, é uma professora cristã, né, e conservadora, então acredito que seja alguém que vai representar aí as nossas ideias. Léo, eu não tenho gerência aqui, eu acredito que o nosso diretor PUF está aí atento. Eu queria pedir para você, é muito importante, gente, todos vocês que acompanham aqui o Boletim da Manhã, Emílio, desculpa essa daí, mas ficou bacana demais. Eu queria pedir o PUF para colocar o Léo em tela cheia e o Léo fazer aqui o pedido do voto do povo de São Gonçalo, da região que ele vai citar ali, para votar nessa candidata, porque o povo de São Gonçalo vai compartilhar esse vídeo aqui em massa. Vamos lá, Léo. Sim. Então, pessoal, no dia 1º de outubro agora, no próximo domingo, temos eleições do Conselho Tutelar. Eu sei que é uma eleição que nem todo mundo entende como funciona, mas o Conselho Tutelar é um espaço muito importante para nós, conservadores, estarmos aí tomando também esses espaços, né? Preenchendo esses espaços. Até porque o Conselho ele lida direto com crianças e adolescentes. E a gente está vendo aí várias pautas que têm invadido os direitos das nossas crianças e dos adolescentes. Por exemplo, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a questão do cavalo taradão. O Conselho Tutelar ele poderia entrar ali naquele momento e barrar aquela apresentação bizarra que aconteceu para crianças de 2 a 6 anos de idade. Então, para a gente evitar que a inocência das nossas crianças seja tirada,
que seja feita ali uma sexualização precoce, a gente tem que se inteirar em relação a essa eleição do Conselho Tutelar. Aqui em São Gonçalo eu tenho a minha candidata, que é a Ana Paula Pereira, o número dela é 107, para fazer aí valer o voto do conservador, o voto do cristão. Ela é uma professora infantil, cristã, mãe de 2 crianças, então é alguém que eu confio e que vai ter meu voto no próximo domingo. É isso, Pedrão? Vê se foi aprovado aí. Aprovado pela população de São Gonçalo, meu amigo. O povo de São Gonçalo compartilha esse vídeo aí, porque o Leonardo tem uma influência forte aí e a gente precisa eleger conselheiros tutelares conservadores. Agora, eu quero fazer aqui, só rapidamente, eu vou mandar o meu pedido aqui para o meu querido povo de Niterói, principalmente ali da região de Pendotiba. Eu quero de todo o meu coração, e fiquei aqui pequeno, mas vai ficar legal para vocês. Eu quero pedir a você que nesse dia 1º de outubro, saia da sua casa e vá às urnas votar na Maria José. A Maria José é uma representante importante de tudo aquilo que a gente acredita. Ela precisa ser eleita para o Conselho Tutelar. É importante para nós que acreditamos em Deus, acreditamos na família e queremos lutar pelo futuro das nossas crianças. Então, agora, no dia 1º de outubro, eu peço a você de todo o coração que vote na Maria José para o Conselho Tutelar da região de Pendotiba, Maria Paula e toda essa SAP, Largo da Batalha. Eu peço a vocês que votem Maria José. Boa, Pedrão. Boa. O programa agora foi direto para o Conselho Tutelar. Ô, Emi, tem mais pauta aí para a gente falar em relação ao general Heleno. Exatamente, a gente nem começou a falar, né? Ia dar entrada e caiu a luz aí e a gente não começou a falar. Vamos entrar então no general Heleno, porque ontem nós tivemos literalmente a desconstrução de grande parte da narrativa que essa CPMI do 8 de janeiro está imputando na suposta tentativa do golpe imaginário da Caixa de Pandora do PT. Então, quer dizer, é uma coisa absurda. Como é que você viu, não sei se você assistiu esse depoimento, a CPMI, na minha opinião, acabar em pizza, aquela pizza dura de pizzaria de beira de estrada. Mas está sendo bom porque a população está podendo ouvir, né? Pelo menos ouvir as pessoas e ver como a esquerda atua sistematicamente em conjunto para denegrir, não pode falar essa palavra, né? Não pode falar essa palavra, porque senão daqui a pouco estão acusando a gente, para manchar a imagem de qualquer pessoa conservadora. Rapaz, eu falei ontem aqui no programa, antes de começar a CPMI, eu falei, olha, o general Heleno, ele é um senhor, ele não tem muita papa na língua, ele vai falar, o Zanin falou, permitiu que ele ficasse em silêncio, mas ele vai falar. Olha, que não deu outra. Quando a pessoa tem sã consciência do que fez, do que faz, do período que ela ficou ali enquanto ministro. Gente, a relação dele com o governo federal se acabou no dia 31 de dezembro de 2022. Então, o que aconteceu no dia 8 é de responsabilidade do atual ministro. E assim, a gente acaba achando graça, né? Porque é realmente ridículo aquela ação ali é uma desembargadora, ela? Que fez algumas perguntas para ele, que realmente ela estava rindo. Ela estava falando... É senadora. Senadora, desculpa. Senadora. Ela fazia pergunta e ficava rindo. Você mudou de ideia, né, general? Você mudou. Aí ele como é que se aguenta? Como é que se aguenta? Ainda mais um senhor que já passou por várias coisas na vida. Porra, não é possível. Ela faz a pergunta já esperando o que eu vou falar. Tipo assim, se não agradou, se ela não tirou o que ela gostaria,
Ela, não, então você mudou de ideia. Então você já não compartilha da mesma ideia. Porque ela queria tirar o clique ali, ela queria tirar o corte. Exatamente. Mas E ela tirou, não né? conseguiu. O general chegou a mandar um palavrão lá em off, lá que estava o microfone aberto. Mas Virou assim, meme. desculpa, eu sei que ele estava ali, né, numa ocasião ali que tem que ter aquela educação mesmo, não fala, mas convenhamos, é muito difícil, tem hora que não dá, que chega aqui, ó, é muita covardia o que estão fazendo com o senhor, que prestou a sua vida para essa pátria, para o nosso país, fazer passar o que está fazendo passar agora. É um cara que cumpriu aí uma carreira brilhante. Fala aí. E ele é um exemplo dentro da tropa. Na questão do Haiti, na questão da carreira que ele tem. Pô, se chegar a ser um general de 4 estrelas, não é para qualquer um, não, cara. A gente já falei aqui várias vezes. Tem que ralar muito para chegar. E tiraram do sério. E o engraçado, Léo e Pedrão, o que eu vi ali, é a esquerda tentando reinventar e reescrever uma história. Teve uma deputada, que me fale o nome agora aqui, que chamou o general Geisel, né? Nem Geisel, né? O general Geisel, e não, parece que ela não estudou história. Porque o que ela falou sobre 64 não condiz com nenhuma realidade histórica do que está ali. Então você vê uma galera que não entende da história, que vive em cima de narrativas e fica aí botando palavras na boca de todo mundo, falando um monte de besteira, tentando manipular a resposta, foi o que você bem falou lá, já colocando, tirou o general do sério. E, Pedrão, vou chamar você aqui agora, porque teve uma cena que eu achei irônica. Eu ri, até hoje eu estou rindo. Eu gravei até um TikTok sobre isso hoje. Teve um deputado do PT, o Rogério, não sei o que lá, o nome dele, o deputado do PT, que ele falando lá, primeiro, o cara pegou uma foto de 2012 para dizer que o Cid tinha, a única foto que tem, para dizer que o Cid estava participando das reuniões com o alto comando. E depois o cara meteu um áudio lá, dizendo que era a voz do general, que o que eu mais ri, que o áudio era tão nítido, falso, que o pessoal atrás ficou falando, botou a voz do Tiririca, a voz do Bozo, a voz do comediante. E o general Heleno foi o seguinte, esse áudio, o cara falou, esse áudio é seu, general Heleno? Não. Aquele tipo, não, acabou. Não, mas foi feito uma perícia na faculdade do ABC. Essa perícia é fajuta. Meu irmão, o ABC foi da onde surgiu o Lula, né, meu irmão? Pedrão, como é que você vê isso aí? Como é que você viu ontem? Você viu ontem algum pedaço? Então, essa parte aí eu vi e tô rindo até agora, sabe? Primeiro, deixa eu só pagar aqui uma conta aqui. O número da Maria José é 447, esqueci de falar, mas é 447, espero que vocês compartilhem. O seguinte, cara, eles estão fazendo daquela CPMI uma demonstração clara da capacidade intelectual dos elementos da esquerda, entendeu? São pessoas extremamente despreparadas. Eu lembro daquele deputado que perguntou para o general, qual a sua patente dentro das Forças Armadas? Você lembra disso? Ele perguntou, general, isso em outra ocasião, general, qual a sua patente dentro das Forças Armadas? Tipo assim, porque... É igual perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. É desse jeito. Então, assim, eles leem um pouquinho, colocam ali na mão deles rapidinho, eles leem um pouquinho do que foi mandado para eles, né, aquela pauta pronta, a criação da narrativa coletiva, e tentam fazer perguntas, e prontamente, rapaz, são rechaçados porque as perguntas não fazem sentido, não tem objeto na pergunta. Claro, não sabem muitas das vezes nem o que estão lendo. Foi colocado ali para eles, essa é a minha opinião, que foi colocado ali para eles o texto, não participaram nem da confecção daquelas perguntas, e aí fazem as perguntas e fica assim, fica feio, fica vergonhoso, como bem se colocou o general Heleno, dizendo, gente, eu não gravei nada disso, esse áudio, a voz realmente não parecia com a dele, só de você ouvir. E mas ele diz assim, mas estudantes da universidade e tal, e peritos disseram que a voz é sua. Ele, porra, se só de ouvir você percebe que não sou eu, a gente precisa entender quem está formando esses estudantes, sabe? Não é especialistas, os famosos especialistas da esquerda. Porra, desse jeito.
Aí agora corta para os estudantes ouvindo o áudio. Aí, tipo assim, não, é ele, é o general, é o general. Pode ficar aprovado, é o general. Pô, pelo amor de Deus, gente, o que estão fazendo é ridículo. Eles não entendem, beleza que isso tem método para eles, mas eles não entendem que está ridicularizando essas tentativas de narrativas, ou então o que eles estão fazendo é só cortina de fumaça, estão ganhando tempo. Porque não é possível. Eu tô tentando entender qual a estratégia por trás disso. Eu acho que é isso. Eles têm que emplacar a narrativa de qualquer jeito, só que não está colando. Não está colando porque a população está vendo e eles já perderam a linha. Que uma coisa é certa, eu já falei aqui, vocês devem concordar comigo, que o relatório da Elisiane Gama já está pronto, já foi para lá pronto. Sim. Se ela vai querer, de qualquer jeito, colocar a culpa no Bolsonaro como mandante lá na CPMI, na invasão lá de 8 de janeiro, da tentativa do golpe, eu nunca vi golpe com algodão doce e senhorinhas de 80 anos rezando enrolada com a bandeira nacional. Golpe sem armas, sem força. Golpe, tentativa de golpe, nós vimos na Rússia agora recentemente lá. Aquilo sim, tanque de guerra na rua, tinha um líder específico. Então fica uma narrativa aqui, em cima dessa questão de golpe, exatamente para poder manchar a imagem e cada vez mais atrapalhar o pleito do ano que vem. Como o Léo bem falou, eles têm método. Qual é o método? Desgastar a imagem de todas as pessoas que são possíveis cabos eleitorais para prefeitos e vereadores nos seus respectivos estados. Então, é uma luta que eles estão utilizando dessa ferramenta. Pega uma mídia que dá completa passação de pano em cima dessas narrativas. Porque eles colocam... brincadeira. É porque a CPMI, ela já dá para o leigo, para o afegão médio, né, como o Emílio Surita diz, da Jovem Pan, para quem já vê assim, um cara sendo depoente, já vê, ih, caramba, ele está acusado. Exatamente. Acusado. Então, já, querendo ou não, já tem um descrédito natural da situação. É diferente de quem acompanha realmente o que está acontecendo. Então, você já vê ali, caramba, o cara foi chamado. Então, já querendo ou não, já mexe um pouco na imagem, né, da pessoa que está ali. Então, realmente, o que você falou faz sentido. Ele. E eles usam dali como palanque. Eles pegam os cortes deles e usam a milícia digital, que a milícia digital é do PT. Tem até uma agência oculta que apareceu aí, que não está na prestação de conta do presidente da República do PT, que está sendo vinculada aí, que está todo mundo falando, que ela não recebeu ou não declarou e apareceu. Então, quer dizer, provas, indícios de... a milícia é deles. Então, eles usam esses cortes, chamando o cara de ditador, chamando o cara disso, daquilo, para jogar para o afegão médio, né? Como você muito bem colocou. Por exemplo, se você analisar, ontem essa senadora, né? Qual o nome dela? Elisiane Gama. Ela tirou o general do sério. Provavelmente ela vai usar na rede social dela, não da forma ridícula que foi, mas ela vai falar assim, consegui tirar o general tal do sério. Mas existe uma técnica de quando você faz interrogação e tal, esse tipo de coisa, que no momento que você tira a pessoa do sério, a pessoa está sob o seu controle. No momento que você desestabiliza, o ódio e a raiva da pessoa passa para o controle de quem está o acusando. Então, meio que domina. Se você parar para reparar, ela tentou, durante todas as perguntas dela, ela tentou tirar o general do sério. E o general caiu nessa pegadinha. No final, ele caiu nessa pegadinha e ela levantou a bola para aqueles psicopatas da esquerda lá entrar para dentro, botando a grande questão também é que o general, na meu ver, ele segue a linha do Bolsonaro, ele segue a linha dos generais. Tipo, eles são o que são, onde são, e pau que dá em Chico, dá em Francisco, que foi o que a gente viu na CPMI ontem. Ainda vou te dizer mais. O general não pediu para não falar na CPI. Ele pediu para não comparecer porque ele achava ridículo ele ser convocado para estar ali para responder perguntas de alguns idiotas. Mas, entendo que comparecer, ele foi lá e fez o enfrentamento, como quem diz, a gente sempre diz isso,
quem cala consente, então ele não se calou, ele, pelo contrário, respondeu a tudo que ele achou que deveria responder, porque tem perguntas que realmente ali não merecem respostas. Respondeu a tudo, enfrentou todas as conversas fiadas e mostrou quem ele é, entendeu? E goste quem gostar. E tem uma coisa também interessante que ficou muito claro, aí a gente tem que dar o crédito a quem conduziu essa questão das perguntas, que foi o próprio senador Moro, quando ele estava interrogando o general. Porque o próprio Moro acionou, enquanto ministro, a Força Nacional sem precisar da aquiescência do governo do estado lá do Distrito Federal para poder acionar. Então, ele já ele tirou por terra completamente essa narrativa de que se o governo do Distrito Federal não acionasse, não poderia tomar a iniciativa de colocar, como se antes, quando teve lá em 2012, eu acho, não, 2021 ou 2022, que teve a questão do voto da trabalhista, teve lá, que teve aquela invasão, eles tentaram 2017 a reforma trabalhista. Mas depois teve no governo Bolsonaro, teve também um movimento lá, que eu não esqueci agora qual foi, que teve a suposta que iam também fazer lá passeata, invasão e tal, e a Força Nacional foi acionada, o Moro era ministro da Justiça, acionou, o general Heleno era, e não teve papo com o governador, com polícia militar, para nada. Então, quer dizer, várias narrativas que foram colocadas pelo Flávio Dino, pelo G. Dias, esse sim tem culpa no cartório, que não colocou. E estão empurrando a culpa para quem estava defendendo, literalmente, a questão lá da invasão. Então, prova a omissão desse desgoverno em cima de uma coisa que eles estão criando mais outra narrativa, além do sumiço das imagens. Então, é um absurdo isso tudo, cara. A verdade, Emi, que eles vêm com a pauta pronta. A pauta deles já vem pronta. E no decorrer do processo, eles fazem de tudo para legitimar a pauta que já está pronta. Exatamente. Eles estão querendo legitimar a manchete. Ele já tem a manchete. Por exemplo, o Léo é feio. Aí vai lá, no decorrer do processo. Não, Léo, não sei o que lá, para tentar encaixar uma frase que encaixe com a manchete que já foi, com a narrativa que já foi criada. Então, isso tem método. Só que o general Heleno também é cascudo, né? Cara, exatamente. Experiente. Eles estão querendo trazer agora o ministro o general da Marinha, né? Por causa da conversa, da delação do Cid. Igual o general falou, a delação do Cid é uma fantasia, é fantasiosa. Vão querer chamar o Braga Neto também, não se assuste. Vão querer chamar. Com certeza. Agora, cadê o chefe da Força Nacional da época? Cadê o subchefe lá do GSI? Cadê os caras que mandaram alerta? Como é que esses alertas não foram atendidos? O famoso plano escudo. Cadê as câmeras? A população está vendo isso. Eu acho que está todo mundo vendo e está tentando ser escondido os verdadeiros fatos para imputar uma narrativa em cima do que eles querem. O Pedrão saiu? Exatamente isso. O governador Ibanez também, do Distrito Federal. Exatamente. Eles prenderam todo mundo ligado lá, enquanto os responsáveis estão aí, estão soltos. Realmente não cumpriu. O governador. Exatamente. Então, quer dizer, tem pessoas presas até hoje, tornozeleira eletrônica, que foram lá, estavam de férias, foram lá cumprir o seu dever e foram presos. Então, é um absurdo essa inversão de valores e com a aquiescência do Supremo Tribunal Federal, que muitas das vezes interferiu no próprio andamento da CPMI, que é... Por isso que quando a gente fala no Supremo, eles estão bedelhando em tudo, não é só em lei, eles estão bedelhando em tudo, até no processo, que uma CPI tem o mesmo poder de julgar de um Supremo Tribunal Federal, com todas as suas devidas proporções e diferenciações, mas o poder de investigação é o mesmo. Pedrão, você deu uma caída aí, voltou, e como é que você vê isso tudo aí? A gente já estamos chegando já no finalzinho do programa. Eu vejo um bom sinal, eu vejo que o general Heleno foi lá e mostrou realmente como as coisas são. Eles vinham tentando espalhar uma narrativa de que a responsabilidade pelo 8 de janeiro vinha do general Heleno, e o general Heleno ensinou para eles como funcionam as Forças Armadas, que ele não precisava
conversar sobre política com seus subordinados, porque basta ele dar a ordem e as pessoas seguiam as ordens do que tinha que ser feito. Então, ele não precisava conversar sobre o momento político, tal como eu sempre digo. Não precisa hoje um membro das Forças Armadas ser convencido que ele tem que obedecer à ordem de um general, mesmo ele sendo patriota e estando sob a tutela do governo Lula. Ele sabe que ele tem que obedecer às ordens e pronto, está ali para obedecer. Então, o general Heleno mostrou com clareza como funciona as Forças Armadas. Mostrou como funcionava o GSI, que ele não precisava reunir os seus subordinados para entender quem ali tinha a ideologia política parecida com a dele. Ele dava as ordens e as ordens tinham que ser cumpridas. A ordem era proteger o Palácio do Planalto e essa ordem, quando foi dada por ele em outras ocasiões, foi cumprida. Agora, a gente quer saber por que a ordem para proteger o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro não foi dada. Essa é a questão. Não foi dada. Não partiu a ordem para que as Forças Armadas, para que a Força Nacional protegesse o Palácio do Planalto, que é a sede maior do governo, do Estado brasileiro. Então, ali tem que ser impenetrável. Pô, um lugar que precisa... Gente, o Palácio do Planalto é um lugar que precisa ser protegido. Vocês entendem isso, né? Precisa ser protegido contra ataque militar de outro país. Bota na proporção da Casa Branca, por exemplo. Não, mas o Palácio do Planalto é para ser assim. O presidente ele tem que ser protegido contra um ataque militar possível de outro país. Tipo, o presidente tem que estar sendo protegido de uma investida possível que esteja sendo programada agora, sem que ele saiba, de uma guerra não declarada. Isso, de uma guerra não declarada. Então, o Palácio do Planalto, cara, é um lugar que tem que estar sendo protegido o tempo inteiro. Tem que ser impenetrável. Para vocês terem uma noção, Pedrão, colaborando com o que você está falando, o presidente Bolsonaro ficou sem utilizar a área externa do palácio, a piscina, porque não tinha um sistema anti-drone. Exatamente. Então ele ficou... Olha a gravidade disso. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Que é da segurança presidencial. Que é a função do GSI fazer isso, né? Essa fazer isso. Também. Como que a gente tem, no 8 de janeiro, o pessoal entrando e sendo servido com água, sendo tratado, só que rapaz, com Bíblia na mão, rapaz, como que eu tô te falando, como que as pessoas conseguem invadir um lugar que é para ser impenetrável? Foi essa fala do ministro do STF, André Mendonça. Ele disse o seguinte: o STF pode ter aqui meia dúzia de seguranças, sabe? O Congresso Nacional pode ter meia dúzia de seguranças quando estiver fechado no domingo, mas o Palácio do Planalto, ele tem que ser impenetrável, ele tem que ser intocável, porque ali é a sede maior do Estado brasileiro, entende? Então, assim, não pode acontecer o que aconteceu. Tinha que haver uma ordem de proteção, o uso da força para que ninguém pudesse entrar ali. Olha, e essa força ser aumentada, viu? O cara vai entrar aqui, eu vou impedir com a polícia não dá, eu vou impedir com carros maiores, eu vou usar tanque de guerra contra esse povo, mas não pode entrar aqui não pode entrar, é nesse feitio que deveria ter sido feito e não fizeram nada, pelo contrário, combateram com um copo de água, velho. Brincadeira. Isso, e como sempre, 2 pesos e 2 medidas, né? Porque quando teve a invasão da esquerda lá no governo Temer, quebraram tudo e tacaram fogo em tudo lá dentro. Então, aquilo ali, se você pegar aquelas imagens, é muito menor do que aconteceu hoje. O que estão tentando colocar no 8 de janeiro, uma coisa muito mais grave do que aquilo que aconteceu lá. Por quê? Porque aqui estão tentando imputar ao presidente Bolsonaro. E outra coisa, naquelas imagens, se você ver a época, em cima dos ônibus estava lá escrito CUT. Então, quer dizer, foi patrocinada pela CUT, sindicato ligado ao PT. Entendeu? Então, quer dizer, teve financiador, está lá, dá para ver, só que agora estão tentando achar cabelo em ovo, tentando achar um financiador, imputando mais de 1.000 pessoas a pecha de terrorista, fascista,
Ataque contra a democracia, vendedor de milho, pipoca, senhorinha de 80 anos, crianças que ficaram lá no campo de concentração e estão tentando aí para chegar onde? Qual o único objetivo que eles têm? É alcançar o Bolsonaro, não tem outro. Ô, Emir, infelizmente... como a gente... É isso aí, é realmente isso que você está falando. É para alcançar o Bolsonaro, a gente já entendeu isso. Mas como o nosso programa está chegando ao fim, a gente já está com 1 hora de programa, eu quero destacar também 2 coisas rapidamente que estão fora aqui da nossa pauta, mas eu acho que é de grande valia para a nossa audiência. Pode falar. Primeiro da exoneração da assessora da Aniele Franco, né, da ministra Aniele Franco, que ontem a gente comentou sobre o caso. Elas utilizaram aqui aquele avião da FAB para poder ir ao jogo entre São Paulo e Flamengo, da final da Copa do Brasil no Morumbi, e ela também foi extremamente racista e xenófoba, né, com o povo paulista, xingando o povo de Paulista, falando que eram brancos, enfim, safado, paulista safado, enfim. Foi afastada do cargo, foi exonerada, mas a gente não está satisfeito com isso. Quem tem que ser exonerada é a Aniele Franco. Exatamente. A Aniele Franco, primeiro que não era nem para ela ser nomeada, porque ela é a famosa irmã da Marielle Franco, que, como o Pedrão bem disse, que as palavras podem ser difíceis, mas desculpem, mas a Marielle Franco só ficou conhecida após ter sido assassinada. E a Aniele, então, muito menos, que é a irmã dela. Então parece que vive ali numa... Olha, você é irmã da Marielle? Vamos botar você no ministério ali. Pelo amor de Deus, para ficar gastando o nosso dinheiro, viajando para cima e para baixo com o avião da FAB e ainda desrespeitando o povo paulista. A primeira coisa que eu vou complementar só em sua fala, mesmo com o tempo estourado, é o seguinte: a única coisa que ela me mostrou nesse episódio é que ela não tem capacidade para escolher quem anda do lado dela. Porque escolher uma pessoa racista, preconceituosa, cheia dessas características, para trabalhar na pauta antirracismo, eu acho que é uma prova de incapacidade e incompetência. E não é só, e não passa só por ser incapacidade, Pedrão, porque também é mau caratismo. Ela sabe ali a pauta que ela está. Aí depois veio a desculpa de que ela não estava na exerção ali do mandato, ela estava no momento de lazer. Mas peraí, aí pode, de lazer pode. Para pegar o avião da FAB, ela falou que ela estava levando o documento. Tipo então, assim, igual eu falei nos bastidores aqui, rapidinho, momento de lazer, vou ali fazer um racismozinho, já volto, tá tranquilo, estava no meu momento de lazer. Pô, brincadeira, né? A gente descobre, Emir, tem um ditado que diz isso, a gente descobre, na verdade, o caráter das pessoas quando elas estão no momento de lazer, estão distraídas, né? Não é para você... E também no poder. Quer conhecer o caráter da pessoa, dê poder. Não é só você estar ali em frente às câmeras e você estar bonitinho, não. Você tem que ter educação, você tem que ser uma pessoa civilizada, seja em qualquer ambiente. Você está numa partida de futebol, você está não sei aonde, entendeu? Então já começa por aí. Então, a Aniele Franco é uma ministra que não é preparada para estar naquela pauta ali. Mas como a gente também entende que esse é um desgoverno de pessoas que... O ministro da Fazenda, que não é economista, que fez um curso de 2 meses. A Marina Silva, que defende uma pasta... Aí, o tocador de cavaquinho. A Marina Silva defende uma pasta ambiental, mas que enquanto lá a Amazônia está pegando fogo, ela não fala nada. E ela está ali... Os Yanomamis morrendo, tá tudo bem. Ministra Simone Tebet falava mal da corrupção do PT, do Lula, e hoje está lá. Então a gente entende também que ninguém tem crédito ali naquela situação. Outro ponto que eu queria levantar também, que está fora da nossa pauta, é o pedido de desculpas de João Dória ao presidente Lula. O João Dória hoje está de fora da política. A gente já entendeu isso, mas é necessário a gente ficar esperto com os falsos patriotas. Assim como existem falsos profetas, existem falsos patriotas também, que se aproveitam, se oportunam de uma possibilidade, de um momento ali. Quem não lembra do Bolsonaro, que foi utilizado em 2018 para o governo do estado de São Paulo? Quem não lembra das falas dele contra o PT e contra o Lula? Agora ele vem e pede desculpas, botou o rabinho entre as pernas, até porque ele tem interesses escusos aí. A gente sabe que ele é um interesses econômicos, interesses econômicos aí, então, ele não quer ter os seus negócios. Já teve a sua vida parada na vida pública, porque só fez cagada, traiu o presidente Bolsonaro na pandemia, agora quer vir e pedir desculpas
pro ex-presidiário é um covarde e está marcado na história como um covarde. Então, cabe a nós, patriotas, realmente entendermos quem é patriota, quem defende as nossas pautas e quem está surfando ali por um momento. Então, exatamente. O João Dória não me surpreendeu. Sim, me enganei com ele. Eu estou nessa fatia. Eu me enganei com ele lá atrás também. Mas a gente não pode cometer os mesmos erros. Exatamente. Gente, estamos chegando ao final. Pedrão, considerações finais aí, que já extrapolamos o tempo. Só mandar um abraço aqui para todo o meu povo aqui de Foz do Iguaçu. Olha, mandar um abraço para as pessoas que assistem a gente do Brasil inteiro. É com carinho especial que a gente faz tudo isso aqui para vocês. Dizer que a gente, se a gente erra de alguma maneira, é porque a gente é isso aqui mesmo. A gente não tem por que esconder as nossas imperfeições, a gente não pratica o politicamente correto. Mandar um abraço para o massagista especialista em massagem, Hélio Mendonça, que pediu para que a gente mandasse um abraço para ele ontem aqui, recomendar o massagista Hélio Mendonça. Você que precisa de uma massagem, está sentindo dor? Hélio Mendonça, ex-massagista da Seleção Brasileira de Futsal. Um abraço para você, meu querido, e um abraço a todos que acompanham o Boletim da Manhã. Vai lá, Léo. Olha, eu quero saudar a nossa audiência, dizer que é uma quarta-feira muito abençoada, né, que se iniciou. Quero agradecer a todo mundo que comentou aqui, ó, no nosso chat. A Elizabeth, ô Pedrão, tá falando, ó, na zona norte de Niterói não encontrei nenhum candidato ao Conselho Tutelar alinhado às nossas pautas. A gente entra em contato. No WhatsApp da Somar Brasil, ela vai ter uma indicação sobre a melhor opção para a Zona Norte. Elizabeth, a gente tem um WhatsApp aqui que está passando embaixo da sua tela aqui. Se você puder, entre em contato que a gente vai pesquisar, a gente vai alinhar aí um representante do Conselho Tutelar, né, um candidato alinhado às nossas pautas na Zona Norte de Niterói. O nosso papel enquanto conservador é se posicionar também. Não adianta aqui a gente só fazer programa, não. A gente vai realmente estar atento e ver quem realmente vai representar as nossas ideias. Então é isso, saudar a nossa audiência, dizer que amanhã estamos de volta aqui na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, comentando aí as notícias de um jeito que você não vai ver na Rede Globo, você não vai ver na mídia tradicional, só vai ver aqui no Boletim da Manhã. Exatamente. E é com essas considerações finais que nós encerramos aqui mais um Boletim da Manhã. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram nos assistindo, vocês que vão estar assistindo agora, depois do horário do programa. Uma quarta-feira abençoada para todos. E você sabe, amanhã você tem um encontro marcado no Boletim da Manhã. 9 horas da manhã, nos vemos aqui. Um abraço a todos, Deus abençoe a quarta-feira de vocês e fora Lula e tchau!